dia, bom dia, bom dia, protagonistas. Sejam bem-vindos à nossa live 197, dia 25 de janeiro de 2022. Bom dia, Fred Salles. Bom dia, relacionamento abusivo PC. Bom dia, galerinha. Ótimo dia a todos. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Bom dia, galera. Não achei a minha água. Bom dia, Patrícia Valadares. Bom dia, Verinha. Bom dia, Melânia. Bora, galera. Bora para mais uma live, para mais um conteúdo. Bora começar o nosso dia de maneira diferente. Para você que está assistindo gravado, agradeço a sua atenção. Vamos tacar o dedo nesse coração aí, galera. Como que vocês estão? Como que foi o dia de ontem? Conseguiram programar a semana? Muitos de vocês mandaram o planejamento aí, pessoal. Achei bem legal. Parabéns, tá? Pelas atividades. Para quem não conseguiu mandar também, tá tudo certo. Como que você tá, Verinha? Tá bem aí? Bom dia, Denise. Bom dia, Luci. Bom dia, Simone. Tudo bem, Simone? Gostou das pancadas ontem à noite, Simone? Show de bola, galera. Vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante, tá? Que isso aqui tem muito a ver com protagonismo, tá? Para você ter uma vida mais produtiva, é importantíssimo esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. Que é uma vida narrativa, tá, pessoal? O que é isso? É importantíssimo entender que a nossa vida, ela é uma história, tá? Você tem uma narrativa da tua vida. O que a gente pode pensar sobre isso? Essa história que a gente conta da nossa vida, tentem pensar quanto tempo, quantos elementos da minha história inteira que eu conto quando eu falo da minha narrativa. Por exemplo, vamos pegar aqui alguém de vocês aqui que tem 45 anos. Beleza, você tem 45 anos. Pensa, cara, 45 anos, 365 dias por ano, né? Dá 3 mil, 15 mil dias, sei lá. 15 mil dias, vezes 24 horas. Pensa quanto tempo que é 45 anos. Só que se eu for pedir para você contar a tua história... conta a tua história para mim aí, Denise. Ela vai contar. E sei lá, se eu fizer boas perguntas assim, ela vai falar 2 horas. Que é o que eu faço, por exemplo, no primeiro dia da mentoria. Quando a pessoa entra na mentoria, a primeira sessão é, cara, eu quero entender a tua história. A pessoa resume 45 anos em 2 horas. Você entende que o poder de sintetizar é gigantesco? Você tem que resumir demais a tua vida? Sim, Fernando, entendo. Só que tem uma coisa importante. A pergunta pra gente fazer aqui é, cara, como que eu estou contando a minha história? Porque você entende que você vai ter que fazer um recorte gigantesco. Tá entendendo? Uma pergunta para vocês. Como que vocês estão contando a história de vocês hoje, pessoal? É uma história positiva? É uma história meia boca? Ou é uma história ruim?
Quando você conta uma história sobre você, da tua vida hoje, que história que você está contando para você? Uma história boa, uma história meia boca ou uma história ruim? Tentem pensar para mim, respondam para mim sinceramente, tentem pensar sinceramente. Cara, hoje a história que eu conto para mim é boa, é meia boca ou é ruim? Escreva aqui, por favor. É ótima, é boa. Boa. Minha história é boa. Beleza, pessoal. Bom que vocês já estão aí há algum tempo, né? Pensando nessas coisas, né? E com certeza já me ajuda, né? Milânia percebeu meia boca. Legal. Show de bola, galera. Então, esse pensamento da nossa narrativa é fundamental a gente se questionar, tá? Eu digo isso porque, por exemplo, eu tive uma depressão, né? Que me acometeu aí uns 3 anos da minha vida. E, cara, até eu conseguir contar uma história boa sobre esse caso, demorou muito tempo. Porque eu não conseguia. Eu não conseguia perceber. Eu não conseguia enxergar a parte boa. Tá? Então, quando a gente pensa na nossa vida narrativa, a gente sempre vai cuidando da nossa história. Tá? E muitos de vocês, às vezes, têm um peso do passado, um peso de alguma coisa, um tempo de achar que já perdeu tempo, vários desse tipo de coisa, que é nesses itens da tua vida, né? Se você já classificou inteira como boa, legal. Agora tenta pensar os itens da tua história que ainda não estão, que você olha e ainda dá um negócio ruim. Certo? Puta, esses capítulos aqui da minha vida, cara, não é legal, não gosto nem de lembrar, por exemplo, né? Algumas pessoas têm isso. Tenta pensar esses episódios que te marcaram, positivos ou negativamente, e tenta dar um significado para esse capítulo. Entende? Cara, esse capítulo aqui, que ele foi um capítulo ruim, foi um capítulo difícil da minha vida, não quer dizer que você precisa enfeitar o cocô toda hora, né, pessoal? Se teve cagada, foi cagada. Mas o que eu tô falando para vocês é, como que eu enxergo isso na minha história? Como que eu considero esse capítulo na minha jornada? Porque a história de vocês é um livro, né? Que um dia vai chegar no fim, no último capítulo. E a gente não sabe que dia que é o último capítulo. Por isso que a vida é tão instigante, né? Então, como que eu olho a minha história? Se a minha história é uma narrativa e eu decido como contar essa história. Isso é fundamental, entendeu, pessoal? Quando você entende isso, você não fica tão vítima do que aconteceu. Ah, aconteceu. Tá, mas essa versão que eu tô contando, ela tá me ajudando? A história que eu conto pra mim sobre a minha vida, ela me ajuda? Ou ainda tem muita coisa que, cara, não tá tão bem resolvido? O que não tiver bem resolvido, pessoal, é legal você pensar nesses pontos e buscar um significado para isso. Entende? Por exemplo, da depressão, eu não tenho dúvida, tá? Que a história que eu conto, ela me serve muito bem. E é uma história que eu realmente confio nela, né? Eu trabalhava como gerente, blá blá blá, eu ajudava a galera, fazia palestras, mas tinha um monte de coisa que eu não sabia. Né? Por exemplo, faltava um funcionário lá por depressão, eu falava, pelo amor de Deus, pobre não tem tempo para depressão, vamos trabalhar? Quer dizer, eu não tinha alguns conhecimentos, então acho que Deus pegou e falou, Fernandinho, ele quer ajudar as pessoas, mas ele vai ter que aprender algumas coisinhas antes, né? E daí eu passei por uma depressão, tomei no cu, aprendi um monte de coisa e voltei muito melhor e muito mais forte e sabendo muito mais coisas. Então a minha história sobre a depressão é assim que eu conto. E eu me sinto muito bem com essa história. Mas você entende o poder de você conseguir ver uma história tua de dificuldade com um momento positivo? Né? Aquela história, Deus não te dá uma cruz maior que você não pode carregar. Então essa cruz ela tem um porquê.
Né? Por que eu estou carregando essa cruz? Por que eu carreguei essa cruz? Por que eu passei por isso? Ah, para me tornar a pessoa que eu sou hoje? Entende? Outra pergunta importante, tá, pessoal? Que momentos eu me coloquei como vítima da situação? Isso aqui também é importante pensar, tá? Porque o sentimento de injustiça que às vezes você carrega sobre alguns episódios da tua vida, eles deixam o teu coração pesado, entendeu? Eles deixam você, cara, sem liberar. Uma pessoa ressentida com situações que aconteceram, que você não conseguiu ressignificar, você produz menos, entendeu? Produz no sentido de fazer a tua vida acontecer, né? Porque você não tá leve. Você tá cheio de amargura, né? Você tá cheio de medo. Você passou por alguns sentimentos que, cara, puta, não quero isso aqui de volta, deixa eu me resguardar. A ideia é exatamente olhar para trás e, cara, qual o capítulo da minha vida eu posso dar um significado melhor? Tá caindo alguns insights, pessoal? Tá tendo alguma oportunidade de melhoria? Tá? Tentem agora pensar em alguns capítulos, tá? Qual o capítulo da tua história que você pode dar um significado novo? Você pode contar uma nova história. Você pode ajustar o eixo narrativo desse capítulo. Hoje vejo que era campeã em me fazer de vítima. Exatamente, Ali. E isso é muito comum, tá? Eu já falei sobre isso principalmente no Brasil, né? Que é um país muito vitimista, tá? O brasileiro é campeão em ser vitimista. Apesar de falarem que o brasileiro é alegre, blá, 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 os números não mostram isso, tá, galera? Então é bem legal a gente ir percebendo isso. Eu era campeão em me fazer de vítima. O vitimismo, ele tem algumas... parece que ele tem alguns ganhos, entendeu? Mas no fundo a pessoa se ferra demais. Mas na hora, você achar que você é vítima, você se coloca numa posição de eu sou a pessoa certa, meu Deus do céu, como eu sou santa aqui, e todo mundo à minha volta só me ferra, porque a empresa, porque meu marido, porque meu pai não me deu tudo que eu precisava e blá blá blá. Né? Não que essas coisas não sejam importantes se você trabalhar. Uma coisa é ser vítima, tá, pessoal? Outra coisa é ser vitimista. São coisas diferentes. Eu posso ser vítima de um assalto, mas eu ser vitimista é uma outra posição. Outra pergunta importante sobre a tua história é: em qual parte eu estou distorcendo a situação? Quer dizer, tá distorcido, cara, a minha interpretação sobre o fato. Ontem eu estava conversando com a Jana, né? Ela estava com algumas situações ali, e daí, cara, ela começou a generalizar um monte de coisa. E é muito comum quando a gente está emocionado. E eu trabalho isso várias vezes na mentoria também, quando a pessoa chega... aconteceu uma coisa foda no dia e tal, a pessoa chega emocionada e tá. Calma. Você está distorcendo as coisas. É o famoso fazer tempestade num copo d'água. Né? Calma, vamos analisar essa situação. Então, qual capítulo da história? Seria um capítulo que aconteceu e você, puta, quis esticar esse capítulo pro livro inteiro, assim. Tipo, caralho, beleza, cara, mas já passou essa merda. Por que você tá falando disso? Como se isso fosse representação da tua vida. Né? Ou alguém importante que morreu, ou uma separação, ou uma doença que você teve, ou não sei o quê. Tudo bem, cara, isso é uma parte da tua vida. Mas será que isso não dava para ser um capítulo só? Ou tem que ser a porra do livro inteiro? É que às vezes a gente consegue ver um lado só da história. Exatamente, Melania, mas o que eu estou provocando aqui hoje é exatamente isso. Para você pegar os capítulos que você não pensou direito na hora de criar a tua história, porque você não estava consciente, às vezes, quando você está escrevendo o teu livro. E a ideia é, cara, qual outro ponto de vista que eu posso ver essa situação aqui? Né? Tá fudido financeiramente, relacionamento está mais ou menos, você não está feliz com o teu corpo. Como que eu posso enxergar essas situações? Né? Durante muito tempo eu fui uma pessoa covarde. Como que eu posso enxergar esses capítulos? Se fosse escrever um livro, como que eu ia contar essa história? Certo? Outra coisa importante também, tá, pessoal? Puta, eu me considero, a minha vida eu acho meio sem graça. Eu consigo me valorizar na minha vida? De verdade? Porque eu tô falando aqui com você, tá? Essa conversinha aqui é nossa, tá, galera?
É para olhar para dentro. Quanto que eu mostro uma posição, uma postura de tá tudo bem, tá feliz, eu sou extremamente confiante, e quanto no fundo, no fundo, no fundo, eu não confio tanto, eu não estou me valorizando quanto eu acho que eu precisaria. Tá? Isso tudo, pessoal, interfere quando você vai, por exemplo, produzir na tua vida. Porque se você acha que você é meio sem graça, você acha que a tua vida não vale tanto quanto a dos outros, você se coloca um pouco para baixo, você não vai ter motivação para fazer o que precisa ser feito. Entende? Então também é importante ficar atento com esse sentimento. Essa pessoa confiante que eu passo para os outros é a mesma que está aqui dentro? É a mesma que age no dia a dia? Ou às vezes eu crio uma máscara? Tem uma distorção disso aqui para isso aqui. Isso é muito legal também você perceber, tá, pessoal? Porque quando tem um pouquinho de distorção entre a pessoa que você se apresenta para os outros e a pessoa que você é no dia a dia, que você é no teu interior, você acaba criando o famoso impostor. Então eu tenho que, tipo, eu tenho que ficar me defendendo das coisas. Eu tenho que fazer moral pra galera. E isso trava a pessoa. Vocês entendem isso? Tem alguma distorção ou não, pessoal? Sim ou não? Perceberam alguma distorção? Essa pergunta é profunda, tá? Percebe alguma distorção? Puta, Fernanda, percebi que tem que umas coisas que tem que ajustar realmente. Por que é importante ajustar, pessoal? E eu repito isso porque, cara, sei lá, eu conquistei isso faz uns 3 anos, quando eu comecei a me comunicar mais e blá 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 blá. Que é o Fernando que vocês conhecem aqui. Quem me conhece no dia a dia sabe que é exatamente a mesma pessoa. Eu acho, pelo menos, né? Fala merda, fala não sei o quê. Quando é, tá entendendo? Eu consegui ficar super. Cara, tem que ter vergonha de quem eu sou, que é o que eu sempre falo pra vocês, né? Você não tem que ter vergonha de quem você é. Entende? Então tenta ver se tem alguma distorção. Tá? É importante estudar essa distorção, tá? Por que ela? Por que eu tenho vergonha de mostrar quem eu sou de verdade? Quem que eu tô querendo agradar com esse tipo de postura que eu sei que nem sou eu, sabe? Não é engraçado às vezes quando você conhece uma pessoa muito íntima e daí você, tipo, pra mim, né, a Jana, a minha irmã, o meu irmão, uns amigos muito íntimos assim, de repente eu vejo a pessoa conversando com. Tipo, não é essa pessoa, cara. Por que ela tá agindo assim? O que ela tá querendo com essa postura? Né? Legal a gente pensar sobre isso. Outra coisa legal sobre a história, tá, pessoal? Eu olho pra trás, os momentos que eu tive de dificuldade, ou que eu fui covarde, ou que eu fui meio bunda mole, cara, eu consigo compreender minhas lutas. Eu consigo olhar pra trás e me ver assim lutando e falar, porra, cara, parabéns, cara. Eu sei que você estava fazendo o teu melhor naquela época. Eu sei que naquele dia você não sabia talvez o que você sabia, o que eu sei hoje. Eu sei que com o que você sabia, você fez o teu melhor. Você consegue olhar pra tua história e falar, porra, Fernando, parabéns, cara. Essa época aqui você tava fudido, cara. Você foi pra cima com os recursos que você tinha, com o que você sabia na época, com o suporte emocional que você tinha, você fez o teu melhor. Você entende, galera? Porque uma coisa que acontece de muito grave é que daí você vai aprendendo coisas novas na tua vida e daí você descobre, por exemplo, como eu fui idiota. Aí você fica se culpando, você fica culpando essa pessoa de 10 anos atrás. Só que essa pessoa não sabia o que você sabe hoje. Você entende? Que isso é outra coisa que ferra a você compreender a tua história. Você não entender que você é outra pessoa. A tua alma é a mesma, lógico, né? A tua alma é imutável. Mas você aprendeu muita coisa. Todas as experiências e conhecimentos que você adquiriu, cara, te transformam numa outra pessoa. Né? A mesma coisa que você com 15 anos ficou julgando você quando tinha 2. Que você derrubava tudo no chão, cagava em tudo que é lugar. Entendeu? Não dá, né? E por que às vezes com 45 você julga quem você era com 25? Entende, galera? Então esse outro olhar, tá? Pra você olhar pra tua história e... Cara, porra, tô vendo minhas batalhas aqui, cara, eu fui guerreiro, hein? E eu falo pra vocês, né, pessoal? Eu conheço a história de vocês.
de muitos aqui, né, que eu já fiz a live gratuita e mentoria e tal. Cara, é só luta, cara. Vocês passaram por coisa pra caralho. Vocês venceram um monte de coisa. Saíram de um monte de dificuldade. Passaram por um monte de perrengue. E estão aqui. E estão vivos. E estão lutando. Entende, galera? Dá pra deixar a tua história... Você ter mais orgulho da tua história? Com essas dicas? Dá pra você olhar e falar... Porra, cara, tem uma história, cara. Porra, cara, tem que olhar e honrar a minha história. Sim, galerinha. Faz sentido, pessoal? Insight? Dúvidas? Quem tem dificuldade em conseguir se dar bem com a sua história? Quem tem algum capítulo que ainda está mal resolvido? Dúvidas, pessoal? Mandem perguntas aqui. Alguma coisa que você queira ressignificar? Alguma coisa que você queira ver de outro jeito? Que insight que teve a live de hoje, pessoal? Tentem resumir, pessoal, o que a gente falou aqui hoje para ver qual aprendizado que eu vou conseguir tomar para o dia de hoje. Como que eu posso dar uma ajustadinha na minha história para conseguir ficar ainda mais leve. Quanto mais leve você tiver, mais você faz acontecer. Mais a vida fica tranquila. Mais você ajuda as outras pessoas. Hein, galera? Me passa um feedback aqui. Ajudou de alguma maneira? Ficou confuso? Manda em bala, galera. Se não ajudou muito, fala que hoje não foi, ajudou tanto. Eu preciso de feedback de vocês, tá? Aproveitar melhor o tempo. Como assim, Lu? Aproveitando mais, valorizando mais. Fala mais pra mim, Lu. O que te fez chegar nessa conclusão? Fiz uma viagem aqui. Ter orgulho do seu passado, porque não sabia fazer diferente de hoje. Isso é importante, tá, Delane? Hoje a Delane sabe muitas coisas, ela passou por muitas coisas. Essa Delane hoje é a tua melhor versão, tá, Delane? Fiz uma viagem aqui, a Patrícia falou. Legal, Patrícia. Deu oportunidades, Patrícia, para dar uma ajustada ainda na história? Quanta determinação e superação, né? Gostei que alguém falou sobre o tempo. Aproveitar melhor o tempo. Como assim, Verinha? Hoje foi light. Eu me vejo como uma pessoa melhor que era antes. E tenho muito orgulho do meu passado. Me vejo muito determinado. A idade chega e percebemos o tempo perdido. Ah, entendi. Por isso que assim, ó, Lu, isso aqui, ó, o tempo perdido, é isso que eu quero que você ressignifique, tá, Lu? Tarefa pra você, tá? O tempo perdido, você que tá falando que foi tempo perdido. Porque hoje, lembra que eu falei? Hoje que você aprendeu outras coisas, você provavelmente está julgando a Lu de 10 anos atrás. Então a palavra de atenção aqui, Lu, é tempo perdido. Se eu for perguntar a tua história, você vai me contar um monte de coisa que você estava fazendo. Estava fazendo isso, depois eu fui para lá, daí me fudi para cá, aí voltei, tentei fazer isso. Né? Será que isso é tempo perdido? Ou o nome disso é vida? É isso que eu tô falando, tá, Lu? Agora você percebeu coisas e agora você quer valorizar o tempo. Cuidado só com o tempo perdido, tá, Lu? É isso que eu digo aqui. A live é exatamente para isso. Quando você fala isso, provavelmente você está tendo um julgamento da tua história um pouco distorcido. Né? Você tem que aceitar e honrar essa Lu que te trouxe até aqui. Né? Teve uma Lu que lutou pra caralho para trazer essa Lu de hoje. Essa Lu consciente. Entende, minha querida? Pensa sobre isso, tá, Lu? Você vai ver que isso vai te ajudar muito.
Faz todo sentido o que disse. A vida é uma lição diária. O que importa é o que vamos fazer com essa lição. Tá. E agora, só para finalizar, tá, pessoal? Quais são os próximos capítulos da minha história? Eu olhei bem e, cara, agora eu tô com um capítulo novo aqui. Uma página nova. Não é uma página em branco, porque tem todas as páginas para trás já da minha história. Mas qual capítulo que eu vou escrever hoje? Qual página que eu vou escrever hoje? Então você, mergulhado na tua narrativa, pessoal, automaticamente você se coloca numa posição mais protagonista. Entende? Isso aí, Lu. Tirar proveito do tempo, fazer coisas que eu gosto. Show de bola, galera. Obrigado pela atenção, tá? Já passamos aqui do nosso horário. Fique com Deus. Até amanhã às 7h30. Os psicólogos, tá, pessoal? Psicólogos sobre a aula, tá? Aula para como fazer um 2022 diferente, a gente transferiu para o dia 3 de fevereiro, tá? O Brunão lá preferiu, lá ia ficar melhor a agenda. Então é 3 de fevereiro, tá? Para não perder a aula, clique no link na minha bio, os psicólogos, se cadastra lá que o bicho vai pegar, tá? Na quinta-feira, 3 de fevereiro. Preparei uma aula realmente top, tá, galera? Saber escrever e estar presente para escrever a próxima página. É isso aí, Delane. Tamo junto, tá? Manda notícias, tá, Delane? Beijo, galera. Fica com Deus.